E já estamos de volta ao vivo e em cores. Obrigado pelo seu carinho, por sua sintonia, por sua audiência. Esse é o Vídeo de Saúde. Hoje falamos sobre os rins. Conosco aqui um dos maiores especialistas. Tem alguém nesse planeta que entende dos rins? Está aqui hoje, viu, gente? Dr. José Marcelo, médico nefrologista, que sabe tudo e está partilhando conosco sobre como cuidar mais e melhor desse órgão fundamental, esse coador, esse filtro aí, e tantas funções que ele tem, viu? Doutor, mas chega um momento em que o rim fica doente, ele pode ter inchaço, ele pode ter um câncer, ele pode ter inclusive a famosa pedra no rim popular ou cálculo renal. Como que surge isso, doutor? Como é que surge o cálculo? Como é que surge pedra? Não é pedrinha de estrada. O que é isso? Que calcificação é essa, doutor? Boa pergunta. Os cálculos renais, eles têm basicamente duas maneiras de você fazer a investigação para descobrir o porquê que ele está acontecendo naquela pessoa. A primeira coisa que deve ser estudada é se tem alguma alteração anatômica no trato urinário que dificulta o fluxo da urina para ser drenada do rim. Então, você imaginar que a urina está cheia de sais minerais que você eliminou do seu corpo, se você deixar essa urina parada com estase, porque tem um divertículo, porque tem uma má formação, aquela água que fica parada tende a sedimentar os sais minerais e começar a fazer o núcleo da pedra. Então, a primeira coisa, a gente investiga a anatomia do trato urinário, se ela está adequada ou não. Se está adequada, não tem nenhuma má formação, então a gente vai para um outro campo que chama investigação metabólica. E basicamente, dentro dessa investigação metabólica, você tem substâncias na urina que propiciam a formar o cálculo, então se elas estão em excesso, você vai ter tendência a formar o cálculo, como por exemplo o cálcio, o oxalato, o ácido úrico, o fosfato, a cistina, são todas substâncias que, se você tiver em excesso na urina, propiciam a formar o cálculo. Mas você também tem substâncias defensoras, que evita a formação do cálculo. E você pode ter deficiência dessas substâncias protetoras. Então, como o citrato e o magnésio. Então, a gente tem uma investigação metabólica. A gente dosa na urina essas 7 substâncias na urina, e vê se tem algum desequilíbrio na excreção dessas substâncias, desses sais minerais na urina. Você pode ter excesso de cálcio, você pode ter excesso de oxalato, excesso de fosfato, e aí vai formando o núcleo do cálculo e acaba tendo, então, um cálculo renal, por exemplo, por oxalato de cálcio. Ou você tem a deficiência do citrato e do magnésio, que evitaria a enucleação, aí você tem que repor por boca, dando citrato de potássio por boca para a pessoa. Medicamento. Ou, às vezes, na própria natureza. Você começa a substituir alimentos que têm muito oxalato por alimentos que têm mais citrato. Você faz um trabalho nutricional também para educar a pessoa. E estuda também o metabolismo dos sais minerais. Como que se estuda isso? O nefrologista ele tem que ter a capacidade de entender o que a pessoa se alimenta, o que ela põe para dentro, o quanto que ela absorve daqueles sais minerais para o organismo, a ação que aqueles sais minerais estão tendo no organismo, o estoque daqueles sais minerais e a excreção. Por exemplo, o potássio. O potássio é o maior estoque, está dentro da célula. O cálcio está dentro do esqueleto. Cada sal mineral tem um lugar onde ele é estocado. Então, você pode ter desequilíbrio da vitamina D. A pessoa tem vitamina D muito baixa. E aí, então, ela começa a desmineralizar o esqueleto, perdendo o cálcio do esqueleto, levando aumento do cálcio na urina. E isso propicia formar cálculo renal. Aí você dá a vitamina D para a pessoa, ela retém o cálcio dentro do esqueleto, você pode dar algum diurético que evita a eliminação do cálcio na urina, deixando a urina com menos cálcio, e aí a pessoa não tem mais o cálculo renal. Agora, eu não sei, diretor, tem alguma fotografia do rim aí? Pega uma fotografia para a gente. Onde é que fica a lojinha? Porque eu fico imaginando o rim, né, os dois rins, né? O ureter, né?
a bexiga e a uretra, né? Esse Certo. é o desenho anatômico que a gente tem. Perfeito. Agora, o cálculo fica onde, doutor? Na saída, né? Na saída, é ali que fica as pedrinhas, Boa doutor? pergunta. Então você tem na periferia, no córtex do rim, em volta do rim, os glomérulos, onde tem aquela filtração que eu expliquei que é feita por diferença de pressão. Formou a filtração grosseira, que a gente chama de filtrado glomerular, vai passar pelo túbulo renal, onde faz os ajustes dos sais minerais com células super especializadas. É nessa saída do túbulo renal que começa a formar os cálculos. A maioria dos cálculos, eles vêm puramente só de sais minerais na saída do túbulo renal. Raramente você tem cálculos assim, mais raros de ácido úrico, por exemplo, que tem uma matriz orgânica, como se fosse macrófago, tecido, junto com sal mineral, junto com ácido úrico. Isso daí faz parte, eu até vim num programa aqui com vocês, falando do ácido úrico, pessoas que têm gota, então a gota acaba sendo uma primeira manifestação da doença renal por excesso de ácido úrico, que também acaba formando cálculo renal e doença renal crônica. O excesso de ácido úrico. Ou a má, digamos assim, metabolização, às vezes é genético isso. Então, o cálculo fica ali, já, digamos assim, numa linguagem, na saída, já quase que na saída do ureter ali, né, doutor? Na saída do rim, do cálice renal, antes de entrar no ureter. Ele fica se formando, ele vai crescendo, um vai juntando no outro, a pedrinha pode... Porque não é uma pedrinha bonitinha, redondinha, são pedrinhas pontiagudas, assim, Boa que pergunta. de repente vai começar a sair dali, né? Boa pergunta, padre. A maioria são cálculos únicos que vão sendo excretados através desse túbulo e acaba migrando e acaba dando aquela cólica terrível, tudo. Mas tem alguns tipos de cálculos, como com triplo fosfato amônio, que vão formando o cálculo coraliforme, vai se tornando como se fosse um coral dentro do rim, fazendo com que a pessoa possa perder até o funcionamento inteiro do rim. É uma doença bem grave. Essa formação, digamos ali onde está o rim e vai sair ali, doutor, ela pode bloquear a passagem, digamos assim, do produto final do rim, que é a urina. Ele pode bloquear a passagem, doutor? Assim, o cálculo pode bloquear? Boa pergunta. Quando que tem que sair do nefrologista, a pessoa que tem cálculo, e procurar o urologista? Quando tem obstrução das vias urinárias, porque aí o rim pode danificar como um todo. Vai aumentando a pressão nessa via de saída, que pode se igualar àquela pressão que começa a fazer no glomérulo, e aí não tem filtração. Então, quando tem obstrução por cálculos renais, fundamental a presença do colega urologista para poder retirar esse cálculo, e aí o nefrologista tem a capacidade de tratar com remédio e dieta e ver se ficou alguma cicatriz dentro do rim. Agora, o deslocamento do cálculo, ele sai dali, eu fico imaginando que ele vai agora entrar pelo ureter. O ureter suporta? O ureter vai se romper? O calibre do ureter, ele suporta, ele é elástico o suficiente para que a pedrinha possa descer, doutora? Assim, até meio centímetro só, padre. Até meio centímetro o cálculo tem a capacidade de passar pelo orifício do ureter e descer até a bexiga e ser eliminado. Então, cálculos, as pessoas que fazem ultrassom e vê cálculo maior de meio centímetro, fica atento porque esses cálculos dificilmente você vai conseguir eliminar. Então, aí vai ter que tentar algum tratamento para tentar dissolver ou diminuir, que é mais difícil isso e leva tempo. Ou tem que fazer uma litotripsia, ou às vezes extracorpórea, com onda de choque. Isso está se fazendo cada vez menos, porque percebe-se que machuca um pouquinho o rim lá dentro. Ou hoje em dia tem técnicas mais avançadas com laser ou com basket, que são umas cestinhas que você vai lá e retira pelo urologista que faz Quando as pessoas reclamam aquela dor insuportável, é quando a pedrinha, doutor, está migrando, não é da bexiga para a uretra, é do rim até a bexiga pelo ureter. É nesse
trânsito aí, doutor, que reside o problema? A cólica renal, ela é uma das dores maiores que existe, né? Dizem que é até maior que a dor de parto. E a única coisa que a gente pode consolar a pessoa é falar que quando está com essa cólica é porque o cálculo está se mexendo e vai sair e vai passar depois. Porque ela só dói na mobilização interna. O cálculo renal não é uma bolinha de gude. Ela é tipo um carrapicho, ele vai cheio de espículas grudando no uretélio, que é o epitélio que reveste, vai descamando com sangue. Ou seja, né? É pontiagudo. Pontiagudo, ele vai machucando, vai inflamando, vai saindo sangue junto, né? E dói muito. Então todo esse trajeto do rim até cair na bexiga é muito desconfortável. Nós é uma temos dor foto muito aí, forte. diretor? Eu posso mostrar a foto ali? Eu estou vendo aqui na televisão, é isso, né? Posso mostrar aquela ali? Podemos assim, doutor, aí, ó. E aí, Isso. Então, ali está uma imagem, é isso, tira a propaganda. Isso, ali. naquele azul é onde é o cálice renal e depois ela vai drenando naquele tubo branco lá que são chamados ureter. O rim está em vermelhinho. Então, alguém está mexendo, é você, diretor? Olha lá, tem uma flechinha legal. lá. É isso. O rim em vermelho, o cálice em azul e o ureter em branco. Então o ureter é aquele branco que está vindo lá, vai até a bexiga. Passa meio centímetro nesse... E a pedrinha, digamos, é como se fosse o movimento mouse lá, doutor. A pedrinha, ela não é redondinha, bonitinha, não. Que estou descendo, né? Espere por mim. Não é isso. Ela vem... Agora, uma pode estar lá quase embaixo e a outra descendo lá em cima e tem, ou seja, tem um engarrafamento aí, doutor? Pode acontecer. Pode acontecer, do paciente ter vários cálculos e ter várias... Normalmente não é o comum isso. Aí a pessoa assim, não, eu tenho cálculo, eu não vou tomar água, porque se eu tomar água eu vou produzir urina. Se eu produzir urina, a urina vai ter que cair pelo ureter. Então eu não vou tomar mais água para não ter o perigo de empurrar pedra. E? Não. Mais da metade a gente faz investigação metabólica, dá remédio para tratar, estabelece com a nutricionista uma dieta, mas mais da metade, mais de 50% do tratamento de cálculo renal é beber de 3 a 4 litros de água por dia. Ok. Deixar a urina mais diluída possível, deixar água como medicação. Okay. Nesse momento eu gostaria de fazer uma lembrança do professor Nestor Schor, falecido, que foi meu mestre e ensinou toda uma geração de médicos, não só sobre a questão do cálculo renal, sobre o chá de quebra-pedra, mas sobre hemodinâmica glomerular. Um grande mestre, nós perdemos o ano passado ele, faleceu dormindo, e é um exemplo que me ensinou muito. Gostaria de fazer o nosso reconhecimento aí, Dr. Nestor Schor. Né, pela memória dele e pela família, né, que permanece assim, cultivando essa memória. Doutor, então quer dizer assim, por exemplo, a pedrinha chegou lá na bexiga, né? A bexiga, aquele líquido ali, que é uma formação, digamos, meio ácida ali, né, a urina, etc., assim, ela tem esse poder de diluir, né, aquela pedrinha que chegou pontiaguda, ela machucando, ela chegando ali na bexiga, o líquido, a urina, tem o poder de dissolver ali ou vai passar pela uretra aí, doutor, sai de baixo? Sai da frente. Uma vez que ela está constituída, o cálculo é uma questão anatômica mesmo de gravidade. De poder sair e o fluxo urinário. É como a gente varrer calçada, padre. Você já varreu calçada? Se você for só com a vassoura, demora mais. Se você for só com a mangueira, também é difícil. Agora, se você for com a vassoura e com o esguicho, você limpa a calçada mais fácil. Então, o fluxo de água é o esguicho. E os chás de quebra-pedra, os remédios servem um pouco como a vassoura para você limpar. E o ajuste do pH. O pH abaixo de 5,5 da urina, ele propicia a formar cálculo. Então, às vezes, você precisa dar citrato, bicarbonato para tratar o cálculo renal, porque a enucleação dos sais minerais depende do pH da urina. Ok, mas assim, a pedrinha chegou na bexiga, doutora. Ela vai continuar o caminho de eliminação, que é pela uretra agora. Isso. Agora, ela, nesse caminho, né, que é menor, que o percurso é menor, pode também vir machucando, doutor? Machuca, mas é mais rápido. A uretra da mulher, particularmente, é muito curtinha, né? Então ela sai com mais rapidez. Às vezes tem mulher que nem... eu estava aqui, o cálculo não senti, já saiu.
E a do homem sofre um pouquinho mais, mas o principal sinal e sintoma que a gente vê quando está saindo é uma hesitação na urina. Fala assim, doutor, eu estou com vontade de urinar, mas não sai nada, é o cálculo que está para sair. Aí toma mais água, enche a bexiga, aumenta a pressão. E gera aí ela incontinência também? Pode por essa questão aí ou não? Não. Incontinência não, dá emergência miccional, urgência miccional. Okay. Vontade de ir no banheiro correndo e não sai nada. Gente, o assunto está bom demais, gente. Só foram 2 blocos, mas olha o que a gente já aprendeu. Então eu vou chamar o intervalo. Na sequência, perguntinhas estão chegando. A sua já chegou? Estamos aí ao vivo pela TV, ao vivo pelo Facebook. Então, por favor, ligue para alguém, ligue para o seu vizinho. Olha, você está com problema de urina, você está com problema disso, aquilo, cálculo renal. Assiste o programa lá. Pode evangelizar divulgando o nosso programa. A gente volta já depois do intervalo só para você. Você merece, viu?